Apocalipse 3, versículo 14. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as suas obras, eu sei que você não é nem frio e nem quente. Tomara que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como vocês dizem por aí, eu sou rico, estou enriquecido e eu não tenho falta de nada. E não sabem que vocês são pobres, cegos, nus, desgraçados e miseráveis. Mas eu aconselho vocês que comprem de mim ouro refinado no fogo, para que vocês enriqueçam, e vestes brancas para que vocês se vistam, e não apareça a vergonha da sua nudez, e que unja os seus olhos com colírio, para que vocês vejam, porque eu repreendo a todos quanto amo. Sejam, pois, zelosos e arrependam-se. Versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao que vencer, eu considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o trono do meu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, nós honramos a sua presença, Senhor. Nós te honramos aqui, agora. Nós não temos pressa, não temos métodos, e não temos medo de estar na sua presença, Senhor, e desfrutar. Senhor, nós abrimos espaço para que o seu Santo Espírito atue no nosso meio, fazendo aquilo que homem nenhum pode fazer, fazendo aquilo que nenhum ministro pode fazer, fazendo aquilo que nenhum pastor pode fazer, Senhor. Espírito Santo, você é o líder da igreja. Você sempre foi o líder da igreja. E nesse momento nós nos submetemos à sua liderança. O que o Senhor deseja fazer agora? O que o Senhor deseja fazer agora, Senhor? Fala ao coração do seu povo. Fala sobre os nossos corações, Senhor. Nós carecemos da sua presença, Senhor. Nós carecemos do Senhor, Espírito Santo. Senhor, nós não queremos continuar esse culto sem a sua presença, Senhor. Nós não queremos continuar essa noite fingindo que o Senhor não está aqui. Senhor, nós não queremos fazer acontecer o culto aqui dentro e o Senhor está do lado de fora, Senhor. Espírito Santo, nós abrimos espaço para a sua presença. Nós abrimos espaço para a sua atuação. Nós sabemos que o Senhor está aqui. Se revela a nós, Senhor. Revela a sua doce presença. Isso é tudo que nós precisamos, Senhor. Nós não precisamos de um cronograma, Senhor. Nós não precisamos de uma música nova. Nós não precisamos de um pregador incrível. Nós apenas precisamos do seu Espírito.
É o seu Espírito que vivifica a mensagem, Senhor. Somente pelo seu Espírito que a letra se torna vida sobre nós. Espírito Santo, faça como Jesus nos prometeu, e nesse momento nos lembre das palavras de Jesus, nos lembre da obra de Cristo, do ministério de Jesus nesse momento, nos faça recordar do sacrifício da cruz, apenas nos lembre, Senhor, de que nós fomos justificados, assim como diz a palavra, nós fomos justificados por meio do sangue de Cristo. Nos lembre da justificação pela fé, Senhor. Fomos justificados, fomos justificados. Amém. Amém. Boa noite, meus irmãos. Para quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Eric Matias. Eu sou lá da Igreja One. Atualmente eu moro em Juiz de Fora, mas eu sou paulista. Nasci e cresci em Guarulhos, São Paulo. Sou casado há 3 anos e meio. Esse ano eu completo 4 anos de casamento, para a glória do Senhor. E já tem mais ou menos uns 2 anos que eu e minha esposa nós estamos em Juiz de Fora, congregando na Igreja One, lá de Juiz de Fora, cooperando com aquilo que Deus está fazendo lá. E é isso, acho que já me apresentei. Estou muito honrado de estar aqui com vocês e me sinto muito honrado assim de toda forma, de toda a tratativa, desde o momento da conversa, Sara, quando você começou a conversar com a galera do escritório. Eu estava pensando como vocês honraram a gente desde o começo, como vocês não mediram esforços para isso. Então, tudo que eu quero aqui é que hoje vocês recebam algo, mas não da minha parte, não porque vocês estavam fazendo isso por mim, mas eu realmente acredito na fome de Deus que vocês têm, aquilo que você deseja ver sobre Cristalina, e eu só quero abrir espaço para que nessa noite o Senhor se manifeste aqui, o Senhor toque vocês, não por causa de mim, não pelo que eu vim fazer, pelas minhas músicas ou pela minha pregação, mas eu só quero ser tocado junto com vocês. Amém. Amigos, eu acabei de ler aqui Apocalipse 3, do versículo 14 em diante, e é o momento em que o Senhor Jesus ele está advertendo a igreja de Laodiceia. E Laodiceia era uma igreja que ficava numa cidade que tinha uma boa estrutura. Eles tinham uma boa estrutura, eles tinham dinheiro, porque lá eles fabricavam colírio. Então, por eles fabricarem colírio naquele lugar, eles vendiam esses colírios e eles tinham bastante recursos na cidade. Era uma cidade até que ok financeiramente.
Agora, Laodiceia ficava entre outras duas cidades que eu não vou me lembrar o nome delas agora, mas ela ficava entre duas cidades. Uma dessas cidades, elas tinham fontes de águas termais. E o que isso significa? Significa que de uma dessas cidades a água fluía quente, igual o Poço de Caldas, vocês conhecem. A outra cidade, que ficava do outro lado de Laodiceia, era uma cidade que tinha muito gelo, então a água descongelava e escorria para os rios. A água de lá era muito gelada. Agora presta atenção, olha o que Jesus está falando para eles: que eles não são nem a cidade que produz água quente e nem a cidade que produz água gelada. Na verdade, eles estão no meio termo das duas coisas. Porque quando a água das fontes termais escorriam até chegar em Laodiceia, ela já estava em temperatura ambiente. E a água fria que vinha da outra cidade até chegar em Laodiceia já também não estava tão gelada como ela estava antes. Então Jesus ele usa dessa ilustração para dizer assim: quem dera vocês fossem quente ou frio, mas vocês são mornos. Jesus está usando da linguagem em que eles poderiam compreender para dizer o seguinte: vocês não queimam na minha presença, mas vocês também não são frios na minha presença, vocês são mornos. E sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que eles são apáticos. A mornidão espiritual, ela tem a ver com apatia. E o que significa apatia? Significa que quando Deus aparece em um lugar, para você não faz a menor diferença. Então, se Deus aparecesse ou não nesse culto aqui, nós iríamos para casa felizes, se tocasse as músicas que a gente quer, se pregasse do jeito que a gente acha legal. Então, se a gente pensa dessa forma, muito provavelmente nós estamos em um estado de mornidão espiritual. Se quando você chega num culto, o seu desejo é de consumidor, muito provavelmente você está em um estado de mornidão espiritual. Vocês já pararam para pensar o que é de fato prestar um culto a Deus? Eu quero que você reflita aí no seu lugar, na sua cabeça, na sua mente aí. Quando você vai em um culto, o que você está esperando? Hoje em dia existe culto de várias coisas na igreja. É o culto da vitória, o culto da prosperidade, o culto da bênção, o culto da porta de emprego. Só que olha que interessante, quando a gente fala a respeito de cultuar, a gente está falando sobre oferecer algo e não receber algo. Isso quer dizer que quando nós vivemos em função de receber algo no culto, existe uma pessoa sendo cultuada e essa pessoa não é Deus. Talvez seja nós mesmos, talvez seja nosso próprio ego sendo cultuado. Então, eu não estou definindo que vocês são assim, ok? Entendam o que eu estou querendo dizer. Mas eu gostaria que daqui em diante a gente assumisse uma outra postura nesse culto. Não uma postura do que vocês vão receber hoje, mas o que vocês vão entregar para Deus hoje. E eu quero falar um pouco justamente sobre essa entrega, sobre o que nós temos para entregar a Deus, para honrar a Deus. Se você pudesse resumir a palavra adoração em uma coisa, o que a gente resumiria? Qual palavra a gente escolheria? Talvez a gente escolheria música, talvez a gente escolheria
sacrifício. Mas se nós pudéssemos resumir a adoração em uma palavra, nós podemos dizer que a adoração é uma resposta. Presta atenção, meu irmão. A adoração não é coisa de músico. A adoração não é um momento de música do culto. A adoração não é coisa de jovem. A adoração é coisa de crente. E eu quero deixar bem claro aqui que apesar de eu ser músico, eu não estou aqui defendendo a minha classe. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre a adoração. E eu não vou falar sobre música especificamente. Mas eu quero que a gente compreenda o que de fato é adoração. Porque a gente rotula a adoração em diversas coisas, mas a gente não para observar o que as escrituras dizem a respeito de adoração. Vocês topam comigo para a gente se aprofundar no tema adoração? Pode ser? Sabe por quê, Sara? Por que eu escolhi falar esse tema numa conferência de envio? Quantos aqui já ouviram falar da grande comissão? Quantos querem participar da grande comissão? Amém. Quantos querem pregar o evangelho? Amém. Quantos aqui querem fazer missões? Amém. E se eu te falar que um dia todas essas coisas vão ter um fim? Um dia a missão vai acabar. Um dia, Sara, o evangelismo vai acabar. Um dia as nossas obras ministeriais vão acabar. E sabe qual é a única coisa que vai restar para nós? Adorar a Deus. Sabe por quê? Quem você vai evangelizar no céu? Quem você vai evangelizar no novo céu e na nova terra? Você vai fazer missão do que no novo céu e na nova terra? Jesus já está ali. A própria palavra de Deus diz que durante esse período não haverá necessidade de que alguém ensine alguma coisa, porque Deus escreverá a sua lei no coração do seu povo. Então presta atenção. Um dia, quando Jesus retornar, quando nós estivermos no novo céu, na nova terra, na nova realidade, da nova Jerusalém, Jesus governando, nós não vamos ter dúvidas de nada. E a única coisa que vai nos restar é adorar a Deus. Sabe o que isso significa, Sara? Que o fim de toda missão e evangelismo é adoração. Então não adianta a gente falar sobre envio e grande comissão sem a gente entender qual é o objetivo desse grande envio, dessa grande comissão. O objetivo final da grande comissão é ver as nações prostradas aos pés do Cordeiro. Não são os sinais e maravilhas, não são só pessoas adorando, não são só pessoas nascendo de novo, pessoas sendo curadas e tudo mais. Tudo isso faz parte, isso é incrível e nós vamos ver isso acontecendo. Amém? Mas o final, o objetivo final de toda a missão é a adoração. Então hoje nós vamos falar sobre esse objetivo final. E agora a gente já começa numa incógnita, porque toda vez que a gente fala sobre adoração, a gente associa a música e limita a adoração à música. A gente pensa, ué, então o objetivo final de toda a missão é que as pessoas cantem? Não, porque a adoração não é música. Mas a adoração pode ser expressada através da música. E nós vamos ver isso agora. Abre a sua Bíblia comigo em Gênesis 22. Deus ainda está aqui, amigos. Antes da gente começar a ler Gênesis 22, eu quero dar
dar uma breve passada para vocês de tudo que está acontecendo aqui. Vamos lá. Gênesis 1, criação dos céus e da terra, certo? Gênesis 2, uma expansão da criação do homem e do jardim. Gênesis 3, a queda do homem, o pecado original. Gênesis 4, a geração de Caim e de Sete. Gênesis 5, a introdução da pessoa de Noé. Gênesis 6, começa todo o trajeto da arca de Noé, o comissionamento de Noé. Gênesis 7, Gênesis 8, dilúvio. E aí começa a geração dos filhos de Noé. Até Gênesis 11 vai contando essa história. Gênesis 11 acontece a Torre de Babel. E em Gênesis 12, um personagem muito importante é introduzido para nós nas Escrituras. E o nome desse personagem é Abraão. Gênesis 12 começa com Deus chamando Abraão do meio da terra onde ele estava, dos seus pais, dos seus amigos. Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, sai da casa dos seus pais, sai dessa terra onde você está e vai para a terra que eu vou te mostrar. E aí Deus promete algumas bênçãos para Abraão. Deus promete que ele vai ser pai de multidões. Deus promete, ou seja, uma nação. Deus promete uma terra. Deus promete uma bênção através de Abraão para todas as famílias da terra. E aí o tempo vai passando. Gênesis 15, a gente tem o momento em que Deus ele reafirma essa aliança com Abraão. E Deus faz o seguinte: faz Abraão cair num sono muito profundo e dá uma visão para Abraão. E Abraão vê como se fosse um caminho de vários animais que foram oferecidos como sacrifício. Eles estão partidos no meio. E no meio dessa visão, Abraão vê a figura de Deus. E Deus começa a andar no meio desses animais. E Deus diz assim para Abraão: Abraão, que isso aconteça comigo se eu não cumprir as minhas promessas para você. Ou seja, Deus estava muito engajado em cumprir aquilo que ele tinha prometido para Abraão: um povo, uma terra e uma bênção para as nações. Lá em Gênesis 18 começa a famosa história da Torre de Babel, de Sodoma e Gomorra. E existe ali uma pré-encarnação de Jesus, né? O anjo do Senhor aparece para Abraão juntamente com mais 2 anjos. Esse anjo do Senhor é o próprio Deus. E ele começa a comunicar para Abraão: olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, porque o pecado dele está chegando até os céus e tudo mais. Nós vamos acabar com tudo. Só que antes dele comunicar isso para Abraão, ele profetiza para Sara: você vai ter um filho. Presta atenção, Abraão está recebendo promessa desde Gênesis 11. Em Gênesis 15, Deus fala para ele assim: que eu seja partido no meio se eu não cumprir a minha promessa para você. Em Gênesis 18, Deus ele começa a falar sobre essa promessa para Abraão: você vai ter um filho com Sara. Sara dá risada dentro da tenda. Deus fala para ela assim: por que você está rindo? Aí ela fala: eu não ri. Ele: claro que riu. E Deus vai e confirma. Aí lá em Gênesis 20, a gente tem o nascimento de Isaac. Claro, depois de Agar e Ismael já terem sido criados. Na verdade, Ismael ter sido criado, né? Agar era a mãe de Ismael. E agora em Gênesis 22 tem uma coisa acontecendo. Deus vira para Abraão, a gente vai ler, mas Deus vira para Abraão e fala assim: Abraão, lembra das promessas que eu fiz para você? Lembra das coisas que eu tinha te falado? Lembra da nação que eu falei para você que eu ia construir a partir de você? Então,
você lembra que eu te prometi um filho, e esse filho... Tá tudo bem, gente. Criança não atrapalha culto não, tá bom? Tá bom, gente? Então, Deus, ele vira para Abraão e fala assim: lembra daquele filho que eu prometi para você, o filho que eu fiz nascer da sua mulher que era estéril. Lembra disso? Então, agora eu quero que você faça o seguinte: ofereça ele para mim como sacrifício. Imagina que situação. O único filho, por meio desse filho, Deus iria cumprir todas as promessas que ele disse para Abraão. E agora Deus está falando assim: dá esse filho para mim e oferece ele como sacrifício. E assim, é no meio dessa tensão que começa Gênesis 22. E a gente vai ler. Deixa eu beber minha água. Versículo 1: E aconteceu, depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, vai à terra de Moriá e ofereça-o ali em holocausto sobre uma montanha que eu te direi. E olha o que acontece no versículo 3. Abraão nem questiona, gente. Abraão simplesmente se levantou pela manhã, de madrugada, abardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, o seu filho. Ele fendeu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi para o lugar que Deus lhe tinha dito. Versículo 4. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Então olha só, Abraão já estava 3 dias caminhando com o seu filho, que não sabia de nada. Isaque não sabia de absolutamente nada. E Abraão já estava há 3 dias andando, sabendo que ia ter que sacrificar o seu filho. Você que é pai, imagina essa situação aí. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Versículo 5. E disse Abraão aos seus moços, ou aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, eu e Isaque iremos até ali, e havendo adorado, retornaremos a vocês. Uau, espera aí. O que Abraão ia fazer com Isaque no cume do monte? Abraão ia subir lá e cantar? Imagina, ele e Isaque lá, fazendo um som para Deus. Ué, não é isso que é adoração? Não. Aqui a gente tem a primeira menção da palavra adoração nas Escrituras, pelo menos de maneira explícita. E é muito comum no meio da teologia as pessoas usarem o princípio da primeira menção. E o que é esse princípio da primeira menção? Se você quer saber qual é a ótica das Escrituras a respeito de uma palavra específica, você precisa olhar qual que é a primeira menção dela. Porque todas as vezes que essa palavra ela for mencionada novamente, ela vai estar tendo uma referência direta a essa primeira menção. Então aqui a gente tem a primeira menção da palavra adoração. E não é música que está acontecendo. Na verdade, é um sacrifício que está acontecendo. Meu Deus. Essa palavra adorar, no original, é shakal, que significa se prostrar ou reverenciar. O que Abraão estava dizendo? Olha, fiquem aqui com os jumentos, enquanto eu subo com Isaque, e depois que a gente reverenciar a Deus, nos prostrarmos diante de Deus, a gente vai retornar a vocês. Note uma coisa aqui, que Abraão não fala assim, quando eu voltar.
Ele fala: quando nós voltarmos. Versículo 6: tomou Abraão a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque. Cadê? Ele tomou fogo, o cutelo na mão, e foram ambos juntos subir o monte. Versículo 7: então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: estou aqui, meu filho. E Isaque lhe perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Imagina a situação de Abraão ouvindo seu filho, que estava prestes a ser sacrificado para Deus, perguntar para ele assim: pai, eu estou vendo tudo que a gente está preparando, mas quem é o sacrifício? Quem vai ser o sacrifício? Quem vai ser oferecido? E o mais interessante é a resposta de Abraão. No versículo 8, Abraão responde dizendo assim: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. Meus amigos, esse texto deixa duas coisas explícitas aqui. Deus estava testando a obediência e a prontidão da resposta de Abraão. E ao mesmo tempo, Abraão conhecia o coração de Deus. E ele sabia que Deus rejeita sacrifício de crianças, porque Deus não é como Baal. Abraão sabia disso, mas mesmo assim, a resposta de Abraão ao desejo de Deus foi obediência. E é muito interessante o que acontece em seguida, que eles sobem juntos, e no versículo 9 vai dizer o seguinte: e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão um altar, e colocou a ordem da lenha, e amarrou Isaque o seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a mão e tomou o cutelo para imolar, ou para sacrificar o seu filho. Versículo 11: mas o anjo do Senhor bradou dos céus e disse: Abraão. Ele disse: eis-me aqui. E o anjo lhe disse: não estendas a mão sobre o menino, e não lhe faça nada, porque agora eu sei que você teme a Deus, e não negaste o seu filho único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um cordeiro de trás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão, tomou o cordeiro e ofereceu como holocausto no lugar do seu filho. Amigos, o que Deus estava comunicando nisso aqui é que Abraão não precisava oferecer o seu filho, porque Deus estava disposto a oferecer o seu único filho. E a representação do cordeiro ali realmente significa isso: Isaque sendo poupado da morte, e no lugar de Isaque sendo oferecido como sacrifício, um cordeiro. Agora, a gente começa a observar que dentro dessa dinâmica, existe a ênfase da palavra adoração acontecendo aqui. E não é cantado nenhum hino aqui nesse momento, nenhuma música está acontecendo. Na verdade, a única coisa que está acontecendo aqui é Abraão respondendo a Deus, respondendo o chamado de Deus, respondendo o desejo do coração de Deus. E aqui já deixa claro para nós que a adoração em sua essência é uma resposta.
Uma resposta ao quê? Uma resposta a quem? Uma resposta a Deus, ao desejo de Deus. O que isso quer dizer? Que a adoração, ela não foi feita para ser do jeito que a gente acha legal. A adoração não é só um momento de música do culto. Na verdade, nesse exato momento, enquanto a gente estuda as Escrituras, nós estamos adorando a Deus. Porque na medida em que nós pregamos a palavra, nós também estamos respondendo à revelação de Deus. Então a adoração é uma resposta à revelação de Deus, ou uma resposta ao conhecimento da pessoa de Deus. Agora, beleza, a gente tem bem definido que a adoração é uma resposta. Mas que resposta é essa? A resposta que eu e você podemos dar? Não. A resposta da qual Deus é digno. E aqui a gente tem atenção no meio da palavra adoração. Porque a adoração, ela é uma resposta à revelação de Deus, mas não uma resposta qualquer, mas a resposta da qual Deus é digno de receber. Agora pense, quando a gente olha para a ótica do texto de Gênesis 22, a gente percebe que a adoração tem mais a ver com o estilo de vida, de resposta e obediência, do que com um ato em específico. Então eu te pergunto, a sua vida adora a Deus? O tipo de vida que você leva é uma resposta à dignidade de Deus? A forma que você se comporta quando ninguém está te vendo é uma resposta digna da pessoa de Deus? Fica aí o questionamento. Ah não, Eric, mas eu tenho minhas limitações. Sou humano, não consigo ser perfeito. Só que aí a gente tem um problema, amigos. Porque lá em Êxodo, no momento em que Deus está corrigindo o povo, porque o povo tinha acabado de fazer um bezerro de ouro, e estava chamando aquele bezerro de ouro de Elohim, ou seja, esse é o nosso Deus. O povo estava lá cantando, festejando, dançando. Algumas linhas teológicas vai dizer que o povo até estava fazendo orgias no meio, enquanto adoravam aquele bezerro de ouro. Nisso tudo Moisés estava num monte, e Deus fica bolado com isso. Quando Moisés desce do monte, ele fala para o povo o que Deus tinha falado para ele: vocês adoram um Deus que vocês não conhecem, vocês são idólatras. Presta atenção, quem está me entendendo aqui? Deus está dizendo o seguinte para o povo: que quando você adora sem revelação, sem conhecimento, não é adoração, é idolatria. Ou seja, nós só temos duas opções: ou nós respondemos à revelação de Deus da maneira que Ele é digno, ou nós somos idólatras. Mas Eric, idolatria não é quando os católicos ficam adorando as imagens? E se eu te falar que no meio dos evangélicos tem imagens muito piores do que dos católicos? E sabe qual é o nome? Ego. Eu, você. Quando você não oferece para Deus uma adoração segundo a sua dignidade, você está escolhendo um Deus para adorar.
E sabe quem é esse Deus que você está escolhendo? Você está optando a adorar? Você. Você está se autoproclamando como Deus. E aí a gente tem um problema, porque existe uma promessa nas Escrituras que diz que Deus vai derrubar todos os ídolos. O que é o nosso ídolo na nossa realidade de hoje? Talvez o seu ídolo seja o seu conforto. Talvez o meu ídolo seja uma vida confortável. Talvez o nosso ídolo seja as nossas próprias vontades. Talvez o nosso ídolo seja o dinheiro. Ah, Eric, mas como eu sei que o meu ídolo são essas coisas? Quando a minha resposta à adoração não está pautada na revelação de Deus, mas está pautada nessas coisas. Então eu faço o seguinte: eu só vou para a igreja adorar a Deus se eu estiver bem. Eu só vou para a igreja adorar a Deus se Ele prometer que Ele vai me dar uma casa nova, um emprego bom, Ele vai me deixar rico. Afinal, Deus, Ele mora num lugar onde as ruas são de ouro. Então Deus deseja que todo mundo seja próspero, que todo mundo fique rico. Muitas vezes, mas muitas vezes, nós estamos num culto como esse, com olhos fechados, mãos levantadas, adorando a nós mesmos. Mas calma, a minha intenção não é trazer um peso sobre nós nessa noite, mas é dizer que existe um convite da parte de Deus para nós. Porque a única maneira da gente responder da maneira correta à presença de Deus é nós entendermos que é Deus quem provoca a adoração. Meu irmão, não é você que faz adoração, não é você que decide adorar a Deus. Deixa eu te falar uma coisa: se você pudesse escolher, você nunca adoraria a Deus, porque você é um ser depravado. Você é um ser depravado. Tudo o que você deseja que não seja colocado por Deus dentro do seu coração é pecado. Então olha só, Deus deseja uma adoração segundo a sua própria dignidade, mas Deus, Ele não fica lá sentadão no trono, aquele velhinho barbudo, mandando em tudo, não sei o que. Não. Deus provoca a adoração no meio do seu povo. Como? Ao revelar a sua presença. Quando Deus revela a presença dele a nós, Ele também está provocando em cada um de nós uma resposta. Por isso, amigos, existe um convite para nós nessa noite. Eu quero que você abra sua Bíblia em Apocalipse 4. Vocês já estão cansados, gente? Já vou encerrar para você poder ir embora. Apocalipse 4, versículo 1 diz assim: depois dessas coisas eu olhei. Uau! Presta atenção. Depois de todas as coisas que João tinha ouvido da parte do Senhor, inclusive a sentença que Deus tinha dado às 7 igrejas da Ásia, que a gente leu no começo. Depois dessas coisas, João olhou. Não. João não sentiu. João olhou. E eis que diante
dele estava uma porta aberta nos céus. E a primeira voz, como de trombeta, que ele ouviu falar com ele, disse: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois dessas. Olha só, depois de corrigir as igrejas, Deus diz para João assim: sobe aqui. Deus mostra para João os céus abertos, uma porta aberta, e João recebe um convite: sobe aqui, e eu vou te mostrar as coisas que devem acontecer depois dessas. E a primeira coisa que acontece é, João é arrebatado em espírito. E sabe o que acontece? Ele não começa a ver o fim do mundo. Quando João é arrebatado em espírito, em Apocalipse 4, tem o mesmo princípio de Apocalipse 1. Ele não começa a ver o fim do mundo, ele começa a observar a beleza de alguém. Deus começa a se revelar a João. E olha o que diz em Apocalipse 2. Logo eu fui arrebatado em espírito, e eis que tinha um trono colocado nos céus, e no trono havia um assentado. Uau! Quando João vê os céus, a primeira coisa que ele vê não são as ruas de ouro, não são os anjos. A primeira coisa que ele vê é um homem sentado no trono. Sabe o que esse texto está comunicando para nós? É que o trono de Deus, ele funciona como se fosse um campo de energia que atrai os olhos de todos aqueles que estão naquele ambiente para si. Então é impossível você estar na sala do trono e você não observar que existe um trono colocado e um homem sentado nesse trono. Amigos, é importante a gente ressaltar o contexto em que a carta de Apocalipse é escrita. A igreja estava sendo perseguida, a igreja estava sofrendo. A gente não sabe o que é os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos pais morrendo por causa do testemunho de Jesus. E o livro de Apocalipse, ele não significa, a palavra Apocalipse não significa fim do mundo, destruição. Sabe o que significa a palavra Apocalipse? Revelação. Olha só, no meio de todo o sofrimento da igreja, o que Deus oferece não é uma saída, é uma revelação. O que Deus oferece não é assim: calma, fica tranquilo, que eu sei que você está sofrendo agora, mas eu vou te fazer prosperar, você vai ser grande na terra. Não. Deus está vendo as pessoas morrendo, e Deus fala assim: ok, mas eu tenho uma revelação para vocês. A esperança de vocês está pautada em uma revelação. E Apocalipse 1, no versículo 1, diz para a gente o que é essa revelação. E a gente vai ler também. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, ponto. Olha só, o que Deus está oferecendo como esperança para o povo que está sofrendo nas mãos do Império Romano, não é um escape, é a revelação de Jesus Cristo. E aqui em Apocalipse 4 é o mesmo objetivo. Depois da correção, João olhou e viu um homem sentado no trono. E agora Apocalipse 4 começa a mostrar para nós a dinâmica desse trono e desse ambiente. E vai dizer assim, que o que estava sentado no trono era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônio.
E havia um arco celeste que estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. Ao redor do trono haviam 24 tronos. E assentados sobre os tronos eu vi 24 anciãos, vestidos de roupas brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Irmãos, esses anciãos aqui, eles são seres espirituais, que Deus criou para que eles permanecessem na sala do trono, fazendo parte do seu conselho divino. E a palavra ancião nas escrituras, elas apontam para algo muito importante para nós. Que esses seres, eles não eram seres qualquer, mas eles eram seres maduros, cheios de conhecimento, cheios de experiência. Agora, eu quero estabelecer um contraste entre o que as escrituras falam sobre alguém maduro e alguém experiente, e o que nós chamamos de alguém maduro e experiente. Pensa comigo, o que está acontecendo aqui? Eles estão envoltos na presença de Deus, ok? Só que é muito interessante que a gente define as pessoas maduras no meio do culto pela forma que elas se comportam na presença. E nós dizemos que aquela pessoa que está no meio do culto assim, ó, ai, esses jovens, a gente fala que essa pessoa é a pessoa madura, é a pessoa experiente. Ah, ele já viveu coisa demais, isso aí não é novidade para ele. Essa presença aí que vocês estão sentindo, ele sente há muito tempo. Deixe os jovens desfrutar. Aí ele fica assim, ó, no culto. E a gente chama essas pessoas de maduros. Mas olha o que Apocalipse 4 define como uma pessoa madura na presença de Deus. Vamos continuar lendo. Do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Havia diante do trono como um mar de vidro semelhante ao cristal. No meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha um terceiro animal com o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Os 4 animais, cada um, respectivamente, tinham 6 asas, e ao redor e por de dentro estavam cheios de olhos, e eles não descansavam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Presta atenção, esses animais, eles estavam observando a beleza daquele homem sentado no trono. E quando a beleza daquele homem era revelada, eles começavam a responder a essa beleza com essa declaração: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. A santidade de Deus estava sendo revelada para aqueles seres espirituais ali naquele momento. Aí olha só o que fala em Apocalipse 4, versículo 9. Quando os animais davam glória, honra, ações de graça ao que está sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre, versículo 19, os 24 anciãos prostravam-se diante do que está sentado sobre o trono e adoravam, lançando as suas coroas, dizendo: digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por sua vontade todas as coisas foram criadas. Sabe o que isso está definindo para nós? Que na ótica das escrituras, maturidade e apatia não caminham juntos.
um ser espiritual, ancião, experimentado, maduro, douto de conhecimento, quando a presença de Deus é revelado para ele, ele não tem nenhuma outra opção a não ser se lançar aos pés, lançar aquilo que ele tem de maior valor e declarar: digno és, digno és. Então, a partir de hoje, meus amigos, nós precisamos mudar a nossa postura no culto. Não venha para o culto esperando receber algo de Deus, venha para o culto desejando entregar algo a Deus. Venha para o culto buscando desejar o seu culto racional a Deus. Seja intencional em doar a sua vida, doar os seus recursos, doar as suas finanças a Deus. Tudo que envolve a sua vida, submeta a pessoa de Deus. Isso é maturidade. Isso é adoração. Uma resposta à dignidade de Deus. Puxando o gancho que eu estava falando no começo, Sara. Esse é o destino das nações. Um dia, os sons e as vozes e os relâmpagos que saem do trono de Deus vão se misturar com as vozes dos animais que cantam o santo, juntamente com a canção dos anciãos que estão cantando: digno é, Senhor, juntamente com os louvores da igreja. Abacuque 2,14 vai dizer o seguinte: como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento, ou seja, da revelação da glória do Senhor. E se Deus revela, o que Ele está provocando é a adoração. O maior evento de todos os tempos, de toda a história da humanidade, ainda vai acontecer. E ele vai ser marcado por esse momento de redenção total, todas as nações. João, em Apocalipse 1, ele vai dizer o seguinte: ele começa a descrever a beleza de Jesus. Ele fala assim: ele tinha a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã. Ele estava vestido com vestes brancas. Ele tinha um cinturão de ouro. Os seus pés eram como latão reluzente. A sua face brilhava como o sol na sua maior força. E aí João conclui dizendo assim: e eu, João, quando o vi, eu caí aos seus pés como morto. Quando eu o vi, eu caí aos seus pés. A minha resposta foi chacal. A minha resposta foi prostrar. Quando Jesus se revelar no seu glorioso retorno, as nações só vão ter uma opção: reverência. Mas olha só, nós estamos falando sobre uma coisa futura, em relação às nações. Mas nós, a igreja do Senhor, somos aqueles que podem experimentar as virtudes do reino vindouro, hoje, agora mesmo. E nós gostamos de usar isso para falar sobre poder e manifestações da glória de Deus, como cura, sinais e maravilhas. E eu amo isso. Isso tudo acontece por meio do Espírito, eu amo isso. Mas nós hoje também podemos, de maneira didática, experimentar de uma revelação densa da presença de Deus no nosso meio.
aonde a nossa resposta com o nosso corpo vai ser reverência, nos prostrar. E sabe o que mais? Eu não preciso convencer vocês disso. Então nesse momento eu quero convidar você a ficar de pé. Pode ficar de pé. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero que você comece de maneira intencional. Da maneira em que a presença de Deus começa a aumentar no nosso meio, eu quero que você comece a responder à presença de Deus. Você não precisa de uma música, você não precisa saber cantar. Apenas comece a proferir palavras a Deus nesse momento. Isso, lembre das palavras que os anciãos e os animais estão cantando diante do trono. Santo, 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 digno és. Vamos começar a responder à revelação de Deus. Senhor, aumenta a revelação da sua presença aqui e agora, Senhor. Aumenta no meio dessa comunidade a revelação da sua presença, para que nós possamos responder o Senhor segundo a sua dignidade, não da forma que nós achamos correto, não da forma que nós achamos que o Senhor merece, mas da maneira que o Senhor deseja. Aumenta a sua presença, Jesus. Presença, aumenta a sua presença. Belo, tão belo, tão belo, tão belo. Mais, amplie a revelação da sua presença no nosso meio, Senhor. Cause em nós uma adoração em espírito e em verdade, Senhor. Quebranta o nosso coração, Senhor, para que nós possamos acessar a sua presença de maneira profunda. A sua palavra diz que o Senhor habita no alto e sublime trono, mas também habita com os quebrantados de coração. Quebranta o nosso coração, Senhor. Nós repetimos a oração de Davi. Não nos lance fora da sua presença, nem retire de nós o seu espírito, mas, Senhor, crie em nós um coração puro
de um espírito reto. Digno, digno, digno. Tua presença é real. Aqui nesse lugar, 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 então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Então adorarei,
então eu louvarei. Então me renderei totalmente. Junto com os querubins cantamos Santo, junto com os serafins cantamos Santo, junto com os querubins cantamos Santo, Santo é o Senhor. Junto com os querubins cantamos, junto com os serafins cantamos, junto com os querubins cantamos. Santo é o Senhor. Tua presença é real. Adoramos a Jesus, o nosso Salvador. Adoramos ao Cordeiro que por nós se ofertou. Adoramos a Jesus, o nosso Salvador. Adoramos ao Cordeiro que por nós se ofertou. Nós honramos o seu nome, Jesus.
santo, digno, o Deus Todo-Poderoso, o sim e o amém de Deus, a testemunha fiel, aquele que era, que é e que há de vir. Não há ninguém nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra que se compare à sua glória, Senhor, à sua beleza. O único digno de abrir os selos, o único digno de desatar os selos e de abrir o livro, o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo, o Verbo de Deus, o tabernáculo de Deus entre os homens. Nós te honramos, Jesus. Deus Emanuel, Deus conosco. Toda glória ao seu nome. Servo sofredor, a raiz de Davi, o descendente da mulher que pisaria sobre a cabeça da serpente. Nós honramos a sua obra, Jesus. Nós honramos a sua obra. O Deus pregado no madeiro, o Deus assentado à destra do Pai, o anjo do Senhor, o unigênito de Deus e o primogênito dentre os mortos, o princípio e o fim, aquele que comunica o fim desde o começo, aquele que estabeleceu os limites das águas, aquele que mediu o tamanho da abóboda da terra, aquele que os céus não podem conter e a terra são apenas estrada dos seus pés, o Filho do homem, Rei dos judeus, Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Deus. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Deus. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Deus. Hosana, Hosana ao nosso Deus. Hosana ao nosso Deus. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Deus. Nós te adoramos, Jesus.